quero chamar aqui Pastor Marcelo Vargas. Amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Está animado ali. Amém. Pastor Marcelo Vargas da Farol Church. Eu sei que ele já tem preparado, Deus já tem entregado um comunicado para a igreja nessa noite. E eu sei que o Senhor usará ele poderosamente. Estenda tua mão assim. Amém. Como se fosse abençoar alguém. Como se fosse ter a certeza de que você vai receber algo do céu nessa noite. Amém. Repita comigo: bendito é o que vem. Bendito é o que vem. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, boa noite. Glória a Deus. Antes da gente iniciar, fique de pé rapidinho de novo. Eu sei que na igreja a gente senta, a gente levanta. Nós somos uma igreja avivada, amém? Nós cremos no mover do Espírito, nós cremos na unção do Senhor Jesus. E eu gostaria de, antes de nós iniciarmos, eu gostaria de saber se tem alguém aqui no nosso meio que tem qualquer tipo de dor física aí no momento, está passando por alguma dificuldade, alguma doença, alguma coisa, dores nas costas, amém? Levante a mão aí quem está sentindo alguma dor. Tem alguém com uma dor no ombro direito aqui desse lado aqui, ó, desse lado do ombro direito. Ali também? Amém. Eu senti dor, não, ali. Você está com dor do ombro direito aqui? E você também? Aqui? Você também? Aqui direito, aqui ombro direito? Amém. Eu queria que todo mundo que estivesse com dor levantasse suas mãos aí. Qualquer dor, meu irmão. Você está com dor no pé, está com dor nas costas, venham aqui na frente aqui. Todo mundo que tem qualquer dor física, qualquer. Jesus vai curar, amém? Você crê nisso? Você vai curar nas ruas também, você vai manifestar o poder de Deus nas ruas aqui. Eu gostaria que todos que estão com qualquer dor, qualquer doença, colocassem suas mãos nessa dor, nessa doença aí que nós vamos orar nesse momento. E eu gostaria que você que é aí atrás, você se achegasse a alguém aqui. Se achegue a alguém aqui, você vai impor as mãos. A palavra do Senhor diz que nós colocaria as mãos sobre os enfermos e os enfermos serão curados. Você vai chegar nessa pessoa e você vai perguntar para ela, onde é que você está sentindo dor, pelo que você precisa que eu ore por você. Venham aqui, todos aqui, tem mais gente aqui. Quem não está recebendo oração, vai orar por alguém nesse momento. E nós vamos ver curas e sinais do Senhor aqui, amém? Comece a orar nesse momento agora, em nome de Jesus. Comece a orar. Sobre o ombro direito, que ele seja curado agora, sem dor, seja completamente restaurado os nervos, as articulações, a parte óssea agora, em nome de Jesus. Receba a cura agora, em nome de Jesus. Continue orando. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos agora no nosso meio qualquer espírito de doença,
Nós repreendemos qualquer dores nas costas, dores nos ombros agora desapareçam, dores nas mãos desapareçam. Em o nome de Jesus nós expulsamos espíritos de doenças, nós expulsamos dores nos joelhos, dores nas articulações, dores na cabeça, dores nos ouvidos, desapareçam agora em o nome de Jesus. Nós declaramos uma unção de cura sendo liberada no meio do teu povo agora, em o nome de Jesus. Receba a cura, receba a cura, receba a cura agora em o nome de Jesus. Comece a fazer o que você não podia fazer antes. Comece a movimentar de uma maneira agora em nome de Jesus. Xarabacatarabassou. Comece a receber agora, existe uma unção de cura sendo liberada ainda. Todas as dores desapareçam agora. Dores nas costas, dores nos ombros, dores no peito, agora em nome de Jesus. Toda dor desapareça agora em o nome de Jesus. Amém? Quem é que foi curado? Quem é que sentiu uma diferença aqui agora? Vem aqui, o que você estava sentindo? Faz 8 anos que eu tinha uma dor nas costas aqui e, tipo, eu já fui em tudo quanto é médico, fisioterapeuta, né? E uma senhora falou que criou casa fora do lugar, né? E de tanto tempo, sim, e agora, por enquanto, sim. Não, em nome de Jesus sumiu e não vai mais voltar, amém? Alguém mais? Quem é que foi curado aqui? Quem é que sentiu? Vem aqui falar, vem testemunhar aqui, vamos edificar a nossa fé, vamos criar um ambiente de fé, de edificação aqui no nosso meio, vamos? Amém? Pra gente sair cheio do fogo de Deus aí. Eu tinha uma dor no ombro, faz uma semana que eu acordei com a dor no ombro e não parava. O Rafão orou por mim, agora... Glória a Deus, não conseguia fazer isso. Amém, glória a Deus, em nome de Jesus. Mais alguém? Mais um só? Vem aqui. Mais alguém? Não? Estão com vergonha? Amém, aplauda Jesus então. Glória a Deus, vamos para a palavra do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Então nós temos um tema aqui para essa noite. Eu quero que você pregue comigo, amém? Você vai dar glória, você vai dar aleluia, você vai dizer fala Deus. Isso aí, me ajuda a pregar aí, amém? Vamos lá, eu tenho um título nessa noite dessa mensagem que eu vou trazer para vocês, que se chama, coloca aí para nós. Não vai dar certo? Será que vai dar? Vai dar? Vamos lá, vai dar certo sim. A mídia esqueceu? Aí, diga comigo, Esaú, o vacilão. Amém? Nós vamos falar um pouco sobre a vida de Esaú. Quem é que conhece aqui Esaú, o vacilão? Amém? Então nós vamos aprender um pouco com ele o que nós não devemos fazer aqui com essa história de Esaú. Gênesis 25, versículo 29 ao 34, diz assim: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho, disse Esaú. Estou quase morrendo, de que vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jura-me primeiro. Então ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Jacó então serviu Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Amém? Quando nós falamos de vacilão, digamos assim, né? Nós estamos falando sobre alguém que pisou na bola e pisou na bola feio, né? Nós estamos falando sobre alguém que foi enganado, alguém que foi ingênuo, alguém que foi bobo quando não deveria ser, que agiu de uma forma impensada, inconsequente, desastrada e que causou efeitos negativos nisso. Esaú, então, ele vendeu o seu direito de filho mais velho por um prato de lentilha, assim como nós lemos aqui nessa história.
E a primogenitura, ali naquela época, elas tinham algumas bênçãos especiais dos filhos primogênitos. Por exemplo, o filho primogênito, ele liderava a adoração a Deus e ele chefiava a família. Ou seja, ele tinha um cargo diferenciado dentro do lar, dentro da casa. Também o filho primogênito, ele tinha dupla honra de herança paterna. E também naquele momento, Esaú, ele estava desprezando a herança de aliança, a bênção patriarca, a gente pode dizer assim, né? Porque o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas poderia ser o Deus de Abraão, Isaque e Esaú, né? Então, Esaú, naquele momento, naquela circunstância, ele estava simplesmente desprezando algo muito importante, de uma simples decisão dele inconsequente. Então, Esaú, ele estava vacilando feio naquele momento. E aquilo gerou grandes consequências na vida dele naquele momento de decisão. E nós vamos aprender algumas coisas a qual nós não podemos agir assim como Esaú. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para a gente refletir um pouco é sobre a precipitação em satisfazer seus desejos momentâneos. A precipitação em satisfazer desejos momentâneos vão trazer consequências. E a impulsividade, tu pode colocar aí para nós, ela gera as consequências na nossa vida. Provérbios 19:2 diz assim, ó: não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. Então, Esaú naquele momento, ele chegou com um diálogo dizendo, olha só, eu estou muito faminto. Eu estou louco de fome, né? Chegou da caça, o irmão dele estava com uma lentilha, um ensopado ali. E ele chegou com esse diálogo que ele estava faminto. E por ele estar faminto e agir com impulsividade naquele momento, ele teve consequências ali da sua atitude. E nós, como filhos de Deus, nós precisamos controlar na nossa vida a questão da impulsividade, amém? Nós precisamos entender que dentro de nós existe uma guerra constante, que é a guerra entre a vontade do Espírito e a vontade da carne. Existe uma guerra dentro de nós constantemente. E muitas vezes nas nossas vidas, pela questão do impulso, nós acabamos sendo displicentes nisso daí e nós não conseguimos discernir espiritualmente as coisas para nós tomarmos as decisões corretas da nossa vida. Nós não conseguimos entender o tempo e as estações que nós vivemos. Então a impulsividade, por questões momentâneas, por decisões a qual nós nos colocamos, nós acabamos perdendo coisas de Deus. Pela falta de discernimento daquilo a qual o Senhor nos entregou. Nós precisamos, igreja, todos nós que estamos aqui, aprender a discernir a voz do Espírito Santo. Aprender a obedecer à voz de Deus. Aprender a entender em qual momento, em qual estação a gente está, para a gente não agir por impulsividade e acabar prejudicando o processo daquilo que Deus está trabalhando na nossa vida. Pela falta de domínio próprio, nós não acabamos não discernindo as coisas. E acabamos nos perdendo no meio do caminho. Eu preciso entender de Deus o que Deus tem para a minha vida. Isso é algo básico daquilo a qual o Senhor está nos apontando. Muitas vezes nós recebemos uma palavra e logo nós queremos agir por impulsividade, sem discernir o tempo da palavra, sem ruminar a palavra, sem entender a estação
completa. Nós podemos receber uma direção de Deus e Deus fala conosco o tempo todo. Recebemos uma direção de Deus, a qual Deus nos aponta a um lugar genuíno, a qual nós devemos estar, uma decisão que nós devemos tomar. Amém? Estão comigo? Mas nós precisamos entender também que a maneira, a forma, o modo a qual nós fazermos as coisas entre receber uma palavra aqui e a palavra se cumprir aqui, que Deus falou, nessa etapa daqui para cá, esse meio aqui, vocês estão conseguindo entender? Deus continua nos falando a forma de fazer as coisas. Então Deus tem o como de nós devemos fazer. Deus não tem só o que deve ser feito, mas Deus tem a forma e o como que as coisas devem ser feitas. Isso é algo que nós precisamos amadurecer, é importante nesse ambiente de treinamento, de escola, de aprendizado, de ensino, nós entendermos as formas que as coisas devem acontecer. Porque, infelizmente, existe uma geração ansiosa e impulsiva demais. Isso é uma realidade. Que não sabe esperar e não sabe fazer as coisas certas. E às vezes nós temos algo genuíno de Deus na nossa vida. Algo real, algo nítido, algo verdadeiro que Deus gerou no nosso coração. Mas pela impulsividade e pela forma, o como, nós podemos dizer aquele linguajar, jargão, mete os pés pelas mãos. E acaba no processo de algo genuíno de Deus, quebrando princípios que não deveriam ser quebrados. E aquilo que era genuíno, nós acabamos perdendo no meio do caminho. E nós entendemos a estação a qual o Senhor tem para as nossas vidas. E infelizmente, a maioria das nossas decisões pela guerra que temos entre a carne e espírito, não são decisões baseadas muitas vezes numa direção do espírito, em ruminar no espírito, jejuar sobre algo, perguntar a Deus sobre algo, ouvir a voz do Senhor sobre algo, ouvir o como do Senhor por algo. As decisões são baseadas muitas vezes, assim como foi na questão aqui de Esaú, baseadas em emoções e não baseadas na voz do Espírito Santo. Esaú tomou uma decisão impulsiva por uma necessidade carnal, a qual ele estava com fome naquele momento. Mas a questão do desespero, que ele chega a dizer assim, eu estou morrendo de fome, se eu não comer vai me dar um troço, um treco, né? E ele acabou não pensando aquilo que estava em jogo naquele momento e que ele estava colocando fora por uma decisão baseada nas suas próprias emoções. E a falta de equilíbrio, assim, nesse ponto, faz a gente se perder, porque a alma, ela grita por uma palavra-chave que provavelmente vocês escutam muito dentro de uma base missionária, a independência, né? A alma grita por isso. Ela é desesperada por a gente não se submeter a um processo genuíno. Ela é desesperada para a gente não ter paciência nas coisas. A paciência não é um fruto do Espírito. Assim como algo que Esaú não teve e nós precisamos ter, que se chama domínio. Esaú não teve domínio próprio algum aqui. E por ele não ter o domínio próprio e por ele não ter paciência e por agir por impulsividade, ele deixou cair algo genuíno de Deus
das suas mãos. Perdeu uma bênção. Perdeu algo grandioso de Deus. Negociou algo genuíno do Senhor. Deus tem coisas genuínas para a nossa vida, valiosas para nós, preciosas para cada um de nós. Mas se nós não soubermos administrar nas estações, administrar nos tempos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós podemos simplesmente perder. Tomamos decisões precipitadas na nossa vida financeira, tomamos decisões precipitadas em envolver em relacionamentos, tomamos decisões precipitadas em se mudar muitas vezes geograficamente de igreja, decisões que nós simplesmente tomamos sem pensar nas consequências. Nós perdemos oportunidades únicas de crescer espiritualmente e crescer pessoalmente ao nos submetermos a um processo genuíno de Deus, e nós não conseguimos experimentar a plenitude das promessas do Senhor, porque nós burlamos os processos que o Senhor tem para nós. Nós não conseguimos aquietar a nossa alma e conseguir descansar no Senhor na estação que a gente está vivendo, porque talvez se compare com os outros, porque talvez você ache que perdeu tempo demais já na sua vida e agora você precisa correr, você precisa fazer as coisas acontecer de uma vez. Então a gente tenta recompensar as coisas e nesse caminho eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Nesse caminho você pode perder coisas genuínas de Deus se decisões erradas forem tomadas. Tem decisões que mudam tudo na nossa vida. Tem decisões que mudam a nossa história. Tem áreas que nós não podemos errar, porque nós vamos levar consequências desses erros para o resto da nossa vida. Nós precisamos buscar pelo Espírito de Deus esse domínio próprio e entender se as portas a qual estão na nossa frente, elas pertencem a Deus ou elas não pertencem a Deus. Que as coisas que estão vindo nas nossas mãos, elas são do Espírito ou elas não são do Espírito. Nós precisamos compreender isso e discernir essas coisas. Estão entendendo que o Espírito está nos mostrando, nos falando como que isso ela é importante e relevante para as nossas vidas? Eu de tanto tempo já vi muitas pessoas sentar, por exemplo, na minha frente, e eu vejo que decisões são baseadas num coração ferido, num coração talvez magoado, num coração ofensivo. Decisões. E o grande jargão das decisões, quando a pessoa não está num ambiente de confusão da alma, ela diz que Deus falou algo. Quando Deus não falou, e Deus não tem nada a ver com isso. Porque as nossas decisões, elas deveriam ser tomadas baseadas em um coração limpo. Estão comigo? Elas deviam ser tomadas baseadas num coração que ouve e aquieta para discernir a voz de Deus. Porque num momento de raiva, a gente joga as coisas para cima. No momento de desespero, a gente quebra os pratos. No momento de desespero, rompe relacionamentos. No momento de desespero, algo que está construindo há muito tempo é completamente descartado e desprezado por uma simples coisa que aconteceu, que é normal no começo da nossa trajetória, ou da nossa caminhada com Deus, que todos nós passamos. Então eu estou aqui nessa noite para dizer algo para você. Aquieta teu coração. Tenha paciência.
Tenha domínio próprio. Limpa teu coração para tomar as decisões corretas e certas com a estação certa. Esaú, infelizmente, ele não fez isso. Nós percebemos aqui, a parte B, por exemplo, que Esaú, ele não teve uma visão a longo prazo, ele não pensou no dia de amanhã. Ele pensou somente no dia de hoje. Ao momento que ele dizia assim, ó, Jacó, né? Eu te dou o prato de lentilha, mas eu quero que você me venda o direito de filho mais velho. Olha só, tu está desesperado por algo, a tua alma está ansiando por algo, existe um desespero da tua carne, das tuas emoções por algo. Essa atitude que a Jacó teve com Esaú não foi uma atitude, digamos, de Deus. Foi as propostas que vieram naquela situação e disse, olha só, eu te dou isso, que é isso que tua alma grita, é isso que tu quer, é essa decisão que tu vai tomar. Saiba que para nos desviar do caminho do Senhor, o diabo tem sempre uma porta, uma proposta, um prato, uma negociação, existe uma voz, existe um enviado do capeta, seja o que for, para satisfazer a vontade da nossa alma, se ela não for de Deus. Assim como Deus ouve orações corretas, e o desejo de Deus é responder orações corretas, Deus escuta também orações tortas, mas não quer dizer que Ele vai responder as orações tortas. Mas as orações erradas, digamos assim, os desejos errados da nossa alma, o diabo está dizendo para você, não precisa de Deus, isso eu resolvo. Isso eu tenho um prato, isso eu posso fazer por você. Isso eu posso te tirar desse lugar, isso eu posso te dar, isso que tu quer, é isso que tua alma anseia, é isso que está te faltando, eu tenho. E ali naquela negociação de entrega, Esaú ia receber o que ele queria, mas ele ia perder algo muito maior do que ele não estava entendendo que iria perder. Ele não tinha um pensamento ao longo prazo, ele não estava compreendendo o valor da promessa de Deus. Deus colocou coisas valiosas na nossa mão, nessa estação, nesse tempo que nós devemos cuidar, amém? Você tem coisas valiosas na tua mão, Deus te deu uma família, Deus te deu uma igreja, Deus te deu um ministério, Deus te deu um propósito, Deus te deu uma unção, Deus já te entregou tantas coisas valiosas, Deus te deu pessoas, Deus te deu conexões, Deus te deu essas coisas já sobre a tua mão. Então o que Ele entregou na tua mão, pelo amor de Deus, cuida. O que Ele entregou nas nossas mãos, nós precisamos cuidar. E nós precisamos perseverar, cultivar aquilo que Ele entregou, porque tudo que nós cuidamos, meu irmão, cresce. Nós vamos cuidar é o que nós temos, e muitas vezes nós estamos preocupados, desesperados, é o que nós não temos ainda. Cada dia basta o seu mal. Se nós estamos em Deus, vivendo essa estação no centro da vontade de Deus, nós precisamos ter uma consciência. Nós temos o que nós precisamos para cada estação. Eu tenho o necessário para esse tempo, o que eu preciso para cumprir o meu chamado, o que eu preciso cultivar para crescer e para aquilo avançar. Então, a nossa falta, muitas vezes, de discernimento nos leva, muitas vezes, as pessoas a tomarem decisões inconsequentes, meu irmão. O que eu já vi de pessoas, homens, mulheres, muitas vezes comprometendo a sua família, a sua casa, por decisões completamente fora de direção de Deus, que compromete um todo, por decisões inconsequentes. Tem decisões a qual elas são muitas vezes
irreversíveis que deixam marca. Quando duas pessoas, por exemplo, decidem se separar, gera marcas, gera consequências em pessoas. Envolve mais gente. Quando pessoas, por exemplo, deixam de fazer atitudes boas e só fazem atitudes que semeiam coisas ruins, elas consequentemente vão colher coisas. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. Então, Deus, Ele tem o poder de nos curar dessas marcas, Ele tem o poder de nos restaurar. Deus, Ele é um Deus de misericórdia. Mas nós precisamos entender, a nossa vida a gente vive só uma única vez. Uma única vez. Nós não temos como voltar atrás e repararmos os erros a qual nós cometamos na nossa caminhada. Os erros que nós cometemos é para a gente aprender e nós não fazermos de novo. Mas nós não temos como voltar atrás. A gente não acredita em espiritismo aqui, não nascemos de novo depois para viver uma vida e poder reparar os erros da vida. Não. O que nós temos hoje, a oportunidade que foi nos dada hoje de nós conhecermos Jesus, né? E nós vivemos a nossa vida, meu irmão, o que aconteceu, aconteceu. Talvez todo mundo aqui, eu na minha caminhada com Jesus, eu já cometi absurdos de erros. Muitos erros. Já fiz muitas aqui, vou dizer assim, vacilão, já fui vacilão várias vezes. Coisas que às vezes eu chego para pensar, se eu olhasse para trás na minha vida e se eu fizesse diferente, talvez hoje eu estaria em outro caminho. Mas isso não é algo nem bom de eu pensar e eu ruminar isso, porque isso é inexistente, não é? Não se tem como isso acontecer, eu pensar aonde eu poderia estar, não é onde eu estou e aonde eu poderei estar se hoje eu começar a fazer as escolhas certas. Porque vai depender da minha vida, vai depender da maneira a qual eu me comprometo com o Senhor e que eu ando com o Senhor. Então, meu irmão, todos nós temos oportunidade, pelo poder de Jesus, a vencer as nossas fraquezas, sairmos dos nossos ambientes de escravidão, a nós quebrarmos os nossos medos, quebrarmos os nossos ciclos e não nos mantermos no mesmo lugar de erro. Estão comigo aí? A misericórdia do Senhor é grande sobre a nossa vida. Nós percebemos também aqui que Esaú ele teve uma ilusão do prazer momentâneo. 1 João 2,16 diz assim, ó: pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Aquele ímpeto de cansaço, de fome, ele não teve autocontrole, o domínio suficiente para dizer não a uma necessidade momentânea. E desprezou as bênçãos espirituais por um guisado vermelho ali, né? Meu irmão, as coisas elas vão tentar nos iludir. Vão tentar nos enganar. Vão tentar fazer com que a gente nos perca nas questões momentâneas e ilusórias da nossa vida. E com isso nós vamos ficando cegos espiritualmente. Você quer ver uma pessoa que ela é cega espiritualmente, que ela vive num mundo de fada e de ilusão que não existe? Por exemplo, a pessoa que é sempre vitimista das coisas. O vitimismo não leva a pessoa a lugar algum. Pessoas que sempre vivem com desculpas, medos, receio, foi alguma coisa que aconteceu na vida dela. Assim como o vitimismo, assim como a autojustiça, assim como as pessoas... Conhece alguém que o tempo todo dá desculpas, meu irmão? São pessoas que elas estão cegas, elas estão presas em questões problemáticas. E muitas vezes a fuga disso daí acaba sendo vícios, acaba sendo outras coisas.
existe uma ilusão e uma cegueira espiritual fazendo com que a pessoa se perca nesses caminhos. Deus não nos fez para sermos cegos e vivermos numa ilusão. Deus já abriu os nossos olhos. Ele já se revelou para a gente. Jesus já se mostrou. Ele diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, né? Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então nós precisamos olhar as coisas numa amplitude espiritual maior. Entender cada etapa da nossa vida. E o que a gente vai fazer a partir de agora, a partir disso tudo que nós estamos recebendo do Senhor. A segunda parte aqui dessa mensagem, ponto 2, por exemplo, a falta de arrependimento e desprezo por sua bênção. Esaú chorou amargamente, mas não se arrependeu. Olha só, isso aqui é interessante demais o que a Bíblia nos traz em Hebreus 12, do 16 ao 17. Diz assim: não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar olha só, daqui é forte demais, não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Era como se fosse um portal de uma decisão para onde que Esaú ia, e ali ele tinha uma escolha. Esaú, ele entregou aquilo. Hebreus nos traz algo negativo, ele chama de imoral, de profano, a atitude de Esaú, que trocou algo valioso, algo grande demais, por um momento, e a Bíblia diz somente por um prato de lentilha. Esaú não foi nem capaz de negociar com Jacó, dizendo: olha só, eu troco isso, mas tu vai fazer janta para mim para o resto da minha vida. Eu não quero um prato, eu quero a panela toda, por exemplo. Você entende que ele foi tão inconsequente que ele trocou algo tão valioso por uma coisa tão pequena, tão sem importância, tão sem valor. E ele tomou essa decisão, e a Bíblia nos diz que ele, embora buscasse com lágrimas, ele não conseguiu reparar aquilo a qual ele tinha perdido. E é interessante nós pensarmos, existem pessoas que erram, que falham. Todos nós, na verdade, fizemos isso. Mas existe gente que vacila feio, eu vou dizer assim. Mas tem pessoas que só choram porque elas experimentaram a consequência das suas atitudes negativas, tá entendendo? Se elas não fossem descobertas, se não tivesse consequências ruins, a pessoa não choraria e não se arrependeria, ela continuaria agindo e fazendo as mesmas coisas da mesma forma. Deus, Ele quer tratar no nosso coração as raízes da nossa vida. Para nós conseguirmos viver um evangelho mais firmado e mais fundamentado numa verdade, a qual nós não viemos a comprometer aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E o que nós precisamos em cada momento de aprendizado, de erros e de falhas, não é só chorar. Nós precisamos de um coração arrependido, genuíno.
será que a gente pensa que Esaú, ele só era impulsivo naquele momento? Ou talvez ele tinha uma vida de várias decisões a qual ele agia com impulsividade? A qual ele tinha uma vida com várias decisões erradas, com várias escolhas mal feitas. E nós não podemos ser, meu irmão, como muitos dizem aí, fogo de palha. Todo mundo já escutou isso, né? Nós precisamos nos manter acesos. Assim como Pedro, que dizia: ó, Jesus, eu vou entregar a minha vida por ti. Todo mundo pode te negar, mas eu não te deixo. Jesus conhecia o coração dele. Jesus falou: vai chegar um momento, Pedro, tu vai conseguir fazer isso. Verdadeiramente tu vai morrer por mim, mas hoje tu não está preparado para essa escolha, para essa decisão. Tu vai me negar. Às vezes nós achamos que somos algo que nós não somos. Nós não conseguimos avaliar o nosso coração e no auto-examinar e colocar dentro de nós as coisas no lugar correto. Para a gente não desprezar algo grande, não comece desprezando as pequenas coisas. A Bíblia já nos alerta disso. Não despreze os pequenos começos. Porque os pequenos começos, eles são coisas valiosas, são coisas genuínas que Deus nos entregou. Se nós não valorizarmos as pequenas coisas, as pequenas oportunidades, as pequenas portas, digamos, as pequenas coisas a qual o Senhor está nos entregando hoje, e nós desprezarmos isso, meu irmão, por que nós não desprezaríamos as grandes oportunidades se nós já tivemos uma vida inconsequente de desprezar constantemente coisas a qual genuínas a qual o Senhor está nos dando? Eu quero ampliar os seus olhos nessa noite, meu irmão. Você está num lugar privilegiado. Olha só, Jesus morreu por ti. Você teve a oportunidade nessa vida de conhecê-lo. Não só morreu porque ele morreu por todo, mas você conheceu. O sangue dele te purifica de todo o pecado. Nós somos lavados, redimidos. Isso já é grande coisa. E daí ele nos traz por um ambiente de um lugar onde que ele começa a nos alimentar espiritualmente. Ele nos dá uma igreja, ele nos dá uma escola, ele nos dá ensino, ele começa a nos capacitar, ele começa a nos encher de dons. Nós já estamos em outro nível. Nós temos uma Bíblia. Nós temos acesso porque o véu foi rasgado e nós temos livre acesso a Ele. Deus te deu pastores, pessoas abençoadas para cuidar, para amar, para te discipular, para te ensinar. Você já está em outro lugar, em outro nível. Deus nos chama, Deus nos capacita. Enquanto existe um mundo perdido lá fora, vocês estão sendo luz no meio da escuridão. Então nós começamos a acessar grandes coisas a qual o Senhor tem nos dado, e nós começamos a liberar sobre as nossas mãos. Mas, meu irmão, existem ainda coisas maiores e mais profundas a qual Ele começa a liberar e a nos dar. Existem promessas maiores, existem lugares maiores, existem coisas maiores a qual o Senhor nos entrega, mas para isso existe o teste do nosso coração, existe a prova das nossas atitudes, existem erros que nós não podemos mais cometer para viver o que o Senhor tem para nós. Então nós somos abençoados demais, nós somos privilegiados demais.
pena que Esaú não conseguia enxergar a grandeza daquilo que ele tinha nas mãos dele. Meu irmão, era para ser Deus de Abraão, Isaac e Esaú, um dos patriarcas. Era para eu estar pregando outra coisa aqui sobre a vida dele. Mas hoje nós estamos aprendendo com alguém que foi inconsequente pelas suas atitudes, pelos seus erros, pelas suas falhas, que viveu algo de fracasso que levou como consequência a ponto do apóstolo Paulo dizer isso. Alguém inconsequente. Alguém que desprezou algo ao qual o Senhor entregou nas mãos. Alguém que não valorizou o ministério, não valorizou as coisas, e nós começamos a perder. Então, meu irmão, nós precisamos nos arrepender falar em línguas aqui. De maneira verdadeira, amém? Vou facilitar o meu linguajar aqui. E o que nós precisamos? Nós precisamos de uma busca pela reconciliação e restauração. Hebreus 12:15. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Então a pessoa rancorosa, a pessoa que cheia de coisas no coração, a pessoa impulsiva, com falta de domínio, que não reflete um coração ensinável, cheia de ressentimento, cheia de falta de perdão, ela começa a contaminar as outras pessoas, e pessoas que têm o coração vulnerável começam a receber essas sementes de manipulação e começam a se perder. Diga comigo, as nossas decisões não são baseadas pelas circunstâncias, mas sim pela voz de Deus. Meu irmão, decisões importantes. Tudo bem, você escolhe a meia, da cor da meia que você vai usar todo dia. Vai usar ou não vai? Aqui não usa meia. Cor da camisa, vai pentear o cabelo ou não vai? Que horas você vai acordar? Essas são decisões que a gente toma diariamente. Mas tem decisões que ela nos compromete um todo. Compromete gerações. Compromete coisas genuínas a qual o Senhor tem nos entregado e que nós precisamos valorizar. E às vezes a gente é movido por propostas banais. Tem pessoas que saem do centro da vontade de Deus por coisas tão superficiais e pequenas. Propostas. Tem gente que se deixa ser levado, não consegue ter domínio, não consegue ouvir, não consegue entender. Eu volto a dizer, se Deus falou, existe uma maneira certa das coisas serem feitas, decisões certas a qual devem ser tomadas, que nós devemos refletir, pensar, ouvir, entender. Será que tem a ver? Será que isso tem sentido com aquilo que Deus entregou nas minhas mãos? Será que isso tem sentido com as palavras a qual o Senhor entregou? Tem pessoas que eu ouço, as pessoas vêm cheias do fogo. Deus falou comigo, promessas, isso, aquilo, outro. Guarda no coração. E daí às vezes as pessoas vêm dizer para mim, eu vou fazer isso, mas aquilo outro. Eu fico, não tem nada a ver com tudo aquilo que tu mesmo disse que Deus falou para ti. Deus não mudou, as promessas de Deus não mudou. Quem mudou foi o coração, foi a pessoa que recebeu aquilo e que decidiu por conta própria viver outras coisas.
e se deixou ser levada por isso. Meu irmão, é triste ver pessoas com potencial de mudar o mundo vivendo um evangelho meia boca, superficial e distante daquilo que Deus entregou. Pessoas que tinham tudo para ir além, tudo para receber algo mais profundo do Senhor, e sendo banal e superficial por questões do coração e decisões próprias. A Bíblia já diz que enganoso é o coração do homem. E nós precisamos aprender a aquietar nossa alma, a reconhecer os nossos erros, a buscar as promessas do Senhor, a trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E o que traz esperança não são as circunstâncias, as propostas, é o que Deus já nos disse. E nós compreendemos se estamos no lugar certo ou não. Se nós não estamos, meu irmão, existe uma maneira certa de começar uma estação e um ciclo, amém? E existe uma maneira certa de encerrar uma estação e um ciclo. Isso começa com honra, e isso daqui termina com honra também. As coisas não são feitas de qualquer jeito, ou não deveriam ser feitas de qualquer forma. Isso no reino de Deus. Infelizmente as coisas são bagunçadas, fazem de qualquer jeito, fazem. Mas isso não quer dizer que não vai ter consequências das pessoas que fazem as coisas de qualquer jeito. O reino de Deus não é bagunça. O reino de Deus não é confusão. Nós precisamos ter temor no nosso coração e ouvir a voz de Deus com clareza sobre as coisas. Ruminar, conversar, perguntar, nos aconselhar, não fazer com os outros aquilo que não gostaríamos que fizessem com a gente. Então existe toda uma forma de trabalhar para a gente não perder coisas genuínas a qual o Senhor nos entregou e nos deu. Vocês estão entendendo? A impulsividade, a falta de domínio próprio, a falta de paciência e as circunstâncias, quando a gente não tem um olhar que a gente fala tanto, as pessoas vão pregar tanto, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. É um versículo lindo e abençoado, amém? Mas a pessoa com o coração ferido, ela já não está enxergando que as circunstâncias são para trabalhar o seu coração muitas vezes. E as pessoas rompem os processos por não entender que não tem a ver com os outros, tem a ver comigo. Não tem a ver com os outros, tem a ver o que Deus tem para ti. E o que Deus tem para ti, homem nenhum tira, né? Nós não podemos roubar. Só você, pela sua inconsequência, você pode desprezar e perder. Ninguém te tira, ninguém te rouba, mas você pode perder pela sua própria atitude. Ninguém tira o que Deus tem para mim, ninguém tira o que Deus tem para o pastor José Kel, ninguém tira o que Deus tem para ti. Mas você, por desprezar, ser inconsequente, você mesmo pode perder. E não adianta culpar ninguém. Ninguém vai ser culpado no dia da tua prestação de contas. Você não vai poder se ajoelhar diante de Jesus e dizer: porque fulaninho fez isso comigo, porque aconteceu isso comigo, porque eu nasci em tal lugar, porque eu não tive oportunidade. Meu Deus, eu não tive oportunidade, Senhor, de cumprir o teu chamado. Não. Essa vai ser algo em que Deus vai olhar pra gente e vai dizer: não tem a ver com ninguém, é contigo. Eu quero o teu coração, tu, sem a gente poder justificar nada. Por
Isso que é você. Você com aquilo que Deus entregou para suas mãos. E nós não podemos ser como Esaú, que por uma pequena coisa entregou algo muito valioso. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu sinto o Espírito Santo fluindo com uma unção de força aqui nesse momento. O Senhor está quebrando ciclos a qual pessoas vivem de uma maneira inconstante. Eu vejo essa palavra inconstância sendo trocada por constância. Eu vendo o Senhor, Ele trazendo cura sobre os corações das pessoas entenderem com paciência e com graça os processos a qual o Senhor te deu. Deus não quer que você olhe mais para trás, para o passado, que você fique fazendo conjunturas, que você tivesse tomado outra decisão. Se você talvez, naquela época eu podia ter decidido por Jesus antes. Não tem mais nada disso, meu irmão. É hoje, é você hoje, com aquilo que Deus te entregou, no lugar que Ele te deu, nas conexões que Ele te entregou. A pergunta é: o que você vai fazer com aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos? Oh, não despreze o dom que há em ti. Não despreze aquilo que o Senhor te entregou. Não despreze quem você é no Senhor. Nessa noite, meu irmão, pegue as propostas do inferno e pise em cima delas. Em tudo aquilo que quer te afastar do centro da vontade de Deus, tudo aquilo que quer te tirar daquilo que o próprio Senhor entregou nas tuas mãos, naquilo que o próprio Senhor te deu. Existe um modo, existe a forma, existe o jeito. Eu sei que você tem palavras do Senhor, mas aquieta o teu coração, tenha paciência, tenha domínio próprio. O Senhor vai te mostrar o caminho correto e como as coisas devem acontecer, que não é do nosso tempo, não é do nosso jeito, é do jeito do Senhor, é da forma a qual o Senhor nos entregou. E o Senhor nos esmaga, Ele nos moe mesmo. A Bíblia diz que Ele nos poda para que nós venhamos a dar mais frutos. Senhor, nós não queremos ser inconsequentes. Nós não queremos ser daqueles que colocam tudo a perder por uma decisão precipitada. Nós clamamos para que o Senhor venha com bálsamo do Teu Espírito, aquietando o nosso coração, acalmando aquilo que tem dentro de nós e ampliando os nossos olhos, porque às vezes nós estamos focados numa coisa tão pequena, estamos investindo o nosso tempo, a nossa mente, a nossa força, e nós não estamos enxergando o todo. O Senhor é bom, o Senhor tem sido bom, o Senhor tem nos suprido em todas as coisas, o Senhor tem nos dado o que é necessário em cada tempo, em cada estação. O Senhor tem nos abençoado. Eu sei que o Senhor tem estendido as suas mãos de graça e de bondade sobre nós. Que existe tanta coisa qual o Senhor tem nos entregado, tantas promessas que o Senhor falou lá atrás e hoje nós vivemos, mas existem promessas lá na frente que o Senhor nos mostrou. Nós não queremos andar ansiados por coisa alguma. Por coisa alguma. Cada dia basta o seu mal, igreja. Cada dia basta o seu mal. As preocupações do mundo não podem tomar o nosso coração. As preocupações
o Senhor nos entregou. As preocupações não vão nos tirar daquilo que o Senhor nos deu. Santo, 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 santo. O pó volta ao pó, o Espírito volta a Deus que o deu, Deus que o deu. O pó volta ao pó, o Espírito volta a Deus que o deu, Deus que o deu. O pó volta ao pó, o Espírito volta a Deus que o deu, Deus que o deu. E esse é o meu sucesso, essa é minha recompensa. Te amar e ser amado por ti, te amar e ser amado por ti, te amar e ser amado por ti, te amar e ser amado. E esse é o meu sucesso, essa é minha recompensa. Te amar e ser amado por ti, te amar e ser amado por ti, te amar e ser amado, te amar e ser amado, te amar e ser amado, amar e ser amado por ti, te amar e ser amado por ti, te amar e ser amado. Pois o pó volta ao pó, o Espírito volta a Deus que o deu, Deus que o deu. O pó, o Espírito volta a Deus que o deu, Deus que o deu. Nós nos voltamos para ti. O pó volta ao pó, o Espírito volta a Deus que o deu, Deus que o deu. Tu és a nossa origem. O pó volta ao pó, o Espírito volta a Deus que o deu, Deus que o deu. Tu és o nosso destino. O pó volta ao pó, o Espírito volta, Deus que o deu. Nós nos voltamos para ti, Senhor. O deu. E esse é o meu sucesso. Essa é minha recompensa. Te amar e ser amado por ti, te amar e ser amado por ti, te amar e ser nada mais, nada mais, nada mais. Esse é o meu sucesso. Essa é meu galardão é o Senhor. Te amar e ser amado por ti, te amar e ser amado por ti, te amar e ser amado por ti, te amar, te amar, te amar, te amar e ser amado por ti, 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 te amar e ser amado por
por ti, te amar e ser amado por ti, te amar e ser amado. Aleluia. O Espírito Santo está falando sobre o coração de alguém aqui nessa noite. Josué 1:9 diz assim, ó: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará por você por onde andar. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar.